Encontro com a palavra de Deus. Disse Jó ao Senhor: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Ouvinte da palavra de Deus, eu te convido a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, é alimento. A palavra de Deus transforma, liberta e edifica. Então te convido a juntos fazermos menção das Escrituras Sagradas. Isso mesmo, no livro de Jó, capítulo 42, a confissão de Jó. É necessário a cada dia tentarmos para ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem garante a nós a comunhão com o Senhor. Isso mesmo, a palavra de Deus nos orienta, nos direciona o caminho em que devemos andar. Não tem como nós sabermos se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não, sem antes meditar na palavra de Deus. É por isso que o canal Encontro com a Palavra de Deus compartilha com vocês a palavra do Senhor, palavra que transforma, que liberta e que nos dá a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus. Jó 42, verso 1, que diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observe bem a confissão de Jó diante do Senhor nosso Deus. Bem conhecemos a história de Jó desde o primeiro capítulo, em que Satanás ele se apresenta diante do Senhor como acusador para questionar a integridade, a comunhão de Jó com o Senhor. E quando o Senhor interroga Satanás dizendo: Tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, temente ao Senhor e que se desvia da aparência do mal? A primeira coisa que Satanás ele fez foi acusar, dizendo: É claro, é óbvio que este homem tem que ser íntegro, reto, fiel ao Senhor, sendo que ele tem tudo o que precisa. Do que ele vai questionar? Do que ele vai reclamar se o Senhor havia dado tudo que Jó necessitava? E Satanás, acreditando que Jó era temente a Deus, simplesmente apenas pelos bens que Jó possuía, Satanás ele ousou a questionar a Deus dizendo: Permite-me que eu toque nos seus bens, na sua riqueza, na sua família. E então
verás que ele zombará de ti. Então verás que ele não será um homem íntegro. Então verás que ele não será um homem que se desvia do mal, porque ele vai pecar contra o Senhor. E o Senhor, conhecendo a intenção do coração de Jó, o Senhor disse: eu te permito, pode tocar. E Satanás, ele tocou nos bens, na família, na saúde de Jó. Tocou em tudo quanto Jó tinha e destruiu. Mas Jó continuou ainda assim um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Chega um momento em que Jó, ele confronta a sua própria mulher, porque ela diz a Jó: nega esse Deus e morre, abandona este Deus e morre. Ela sabia que o fato de Jó ainda estar vivo era por causa da sua fé no Senhor, era por causa do seu temor, da sua comunhão com Deus, a ponto de ela dizer: nega, abandona o teu Deus e morre. E Jó, ele diz: como loucas fala tu, mulher, porque o bem de Deus aceitaste, mas o mal não quer aceitar. Então, Jó, ele deixa claro para a sua mulher, dizendo: tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, foi ele quem me deu. Ele me deu e foi ele quem tomou. E seja feito segundo a vontade de Deus. Observe que este homem, ele tem intimidade, ele tem um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de confrontar sua própria casa, a sua própria mulher, a única coisa que lhe restou. E ele perseverou. É claro que em alguns momentos ele se ira, em alguns momentos ele chama a atenção, a presença de Deus para compreender o que estava acontecendo. E é nesse capítulo 42 em que ele vai se confessar diante de Deus, dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele deixa claro de que ele sabia, ele tinha certeza e convicção que tudo o Senhor podia fazer e nada fugia dos seus planos, nada saía do seu controle. Ou seja, a situação que ele estava vivendo estava no controle de Deus. E qual a situação que Jó estava vivendo? Jó, ele chegou ao ponto de perder tudo. Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus gado, perdeu a sua riqueza. Jó perdeu o seu valor, sim, perante a sociedade. Jó perdeu tudo. Jó se tornou um homem desprezado. Mas ainda assim, Jó continuou crendo que tudo estava no controle do Senhor e que nada fugia dos seus planos. Esta palavra é para você que, por muitas das vezes, tem pensado que o Senhor se esqueceu de você, tem pensado que o Senhor te abandonou. Lembra-se de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Lembra que o Senhor, ele tem o controle de tudo. E ele não permitirá
nenhum vento que você não possa suportar. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue a te iluminar, a te encher de graça e de temor, para que você continue vencendo, lutando diante dos obstáculos. Deus te abençoe e até mais.